Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, na sintonia da América FM 107,1 e da Cultura M nos 830 kHz. 12 horas, 2 minutos, está no ar o Rede Notícia. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias aqui da capital, de Minas Gerais e do mundo inteiro. E já começando pedindo para você seguir a gente lá no YouTube, no nosso canal exclusivo, que é o Rede Notícia TVH. Somos mais de 6 mil inscritos e contamos com você para bater a meta de 7 mil. 12 horas, 2 minutos desse dia 1º de outubro de 2025, quarta-feira. E será lido hoje, no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o projeto de lei que pretende implantar na capital mineira a tarifa zero nos ônibus coletivos da capital. A expectativa é que a votação do projeto aconteça já na sexta-feira. O projeto de lei, de autoria da vereadora Isa Lourença do PSOL, será apresentado em plenário em uma forma de texto substitutivo, que inclui 2 mudanças na matéria original. Tudo isso para atender pedidos de setores empresariais. Quem explica é a própria vereadora. Vamos ver e ouvir. Nós estamos apresentando um substitutivo atendendo as demandas do setor empresarial da cidade. Então, uma questão que foi colocada é que muitos trabalhadores das empresas são da região metropolitana, que não vai ter tarifa zero. Então, a gente quer isentar de pagar a taxa aquele trabalhador que não mora em Belo Horizonte, para que o empresário não precise pagar 2 vezes, pagando a taxa e também o valor da passagem metropolitana, né? Então, esses funcionários ficariam isentos de ser contabilizado na hora do empresário pagar a taxa. E a outra questão que os empresários colocaram é como seria o reajuste dessa taxa. Então, nós queremos colocar no substitutivo que o reajuste vai se dar de acordo com o IPCA. Então, acho que resolvendo esses problemas, nós chegamos com um acordo para votação na sexta-feira com o empresariado da cidade. Fontes consultadas pelo jornalismo da Rede Catedral dão conta que os 23 vereadores já aderiram ao movimento, mas, para ser aprovado, o projeto de lei precisa de ao menos 28 dos 41 votos dos parlamentares. A principal oposição ao projeto vem sobre a forma como vai ser custeado o pagamento das tarifas. Pelo texto do Tarifa Zero, os valores eles vão ser pagos por empresas que tenham mais de 10 funcionários, prefeitura e também por verbas de publicidade nos ônibus. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, já se mostrou contrário ao projeto. Outro forte opositor ao Tarifa Zero é o vereador Braulio Lara do Novo. Para o parlamentar, a implantação do Tarifa Zero pode impactar outros serviços públicos municipais, como a saúde e a educação. Tarifa grátis não existe. Alguém sempre vai pagar essa conta. E em Belo Horizonte, a gente não tem transparência no custo do sistema de ônibus. Quanto deveria de fato custar a tarifa? O que a gente sabe é que é um sistema muito caro e que recebe um subsídio bilionário da Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2022, a gente teve um repasse de 250 milhões, que depois subiu para 750 milhões e assim vai anualmente. A gente já passa de 1,5 bilhão. Agora, o que o projeto está trazendo, praticamente, é uma criação de um novo imposto que vai pegar e afetar os médios e pequenos empresários, colocando para eles mais uma carga tributária, digamos assim, para custear uma minoria. Olha a questão, por exemplo, da conta de luz. É aumentar para a maioria para pegar e garantir isenção para uma minoria. E, na verdade, não adianta fazer isso tudo sem ter transparência. Nós temos em Belo Horizonte o contrato de concessão de ônibus vencendo em 2028. E se a gente não fizer uma reforma estrutural no contrato, não dá para a gente falar de tarifa zero. O que a gente precisa realmente é de transparência para que assim a gente possa melhorar a mobilidade da nossa cidade. E agora, no final da manhã, a FIENG também anunciou, na verdade, divulgou um estudo de impacto econômico com a implantação do Tarifa Zero e, de acordo com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, haveria uma queda no faturamento das empresas da ordem de 3 bilhões de reais e a perda de mais de 55 mil empregos formais. Amanhã, aqui no Rede Notícias, a gente vai trazer um material um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, porque esse assunto precisa ser discutido.
Você precisa se discutir. Se não dá para aplicar o tarifa zero de forma integral, já em Belo Horizonte, a gente tem que buscar soluções para a melhoria do transporte e para o aumento da faixa de gratuidade. Os dois lados precisam ser escutados, Exatamente. Né? Tanto quem é a favor, quanto tanto quem é contra, e mostrar ali o que eles pensam em relação ao assunto, né? Não adianta só falar que não é a favor ou falar que é a favor, mas precisa também mostrar na prática, né? Como que seria viabilizado ou não esse projeto, esse movimento. Tá certo. A concessionária que administra o metrô em Belo Horizonte afirma que as estações Amazonas e Nova Suíça, da linha 2, ficarão prontas já no ano que vem. Teve hoje uma entrevista coletiva, o pessoal da Metrô BH chamou a imprensa para mostrar como estão as obras. Quem acompanhou foi Erlane Grace, que já está ao vivo em uma das estações de metrô e traz as informações para a gente. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. André, tem uma novidade. A novidade é que a estação Nova Suíça vai ser o ponto de integração entre as linhas 1 e 2 do metrô de BH. E também as estações Nova Suíça e Amazonas são as primeiras dessa expansão. Estão previstas para entrarem em operação em junho de 2026. Já as demais linhas, a linha 2, né, completa, que vai fazer a ligação até o Barreiro, a previsão é para 2028 mesmo. Mas, enquanto isso, para viabilizar as obras, o metrô vai ter ajustes no funcionamento dos dias 4 a 21 de outubro. Nos finais de semana, o intervalo entre as viagens será de 18 minutos durante todo o dia. Nos dias úteis, fora do horário de pico, também será de 18 minutos. Nos horários de pico, que é das 6 às 8h30 da manhã e das 4 da tarde até às 7 da noite, vai ter baldeação aqui na estação Calafate nos dois sentidos. Os trens vão circular a cada 15 minutos entre Vilarinho e Calafate e entre Eldorado e Calafate. Vamos ouvir os detalhes dessas alterações com o gerente de operação do metrô, o Franklin Ferreira. Na hora que chegar um trem Calafate vindo de Eldorado, eu vou ter que desembarcar. E na hora que chegar um trem de Eldorado vindo para Calafate, eu também vou ter que desembarcar, pegar os trens que vão estar nas vias opostas e seguir o meu itinerário. Para tentar mitigar esse problema, ou seja, diminuir esse impacto do usuário no horário de pico, que a gente sabe que é impactante mesmo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar saindo com os trens de Vilarinho de 15 em 15 minutos intercalado entre esse trem que vai de Vilarinho para Calafate. Travou o sinal da Erlane, mas aí mais informações. E as obras que estão sendo feitas, né, Janaína, precisam ser feitas, exatamente. Né? São obras de modernização e que eu acho que vão trazer... um pouco de transtorno, mas é um caos necessário, né, para o crescimento da cidade e também para melhorias para toda a população. E a Erlane Grace depois continua, né? Vamos colocar, porque é importante essa questão da baldeação para quem usa o metrô, e são milhões de pessoas que usam o metrô mensalmente aqui na nossa capital mineira, e o pessoal da Metrô BH deu uma explicação um pouco mais detalhada, vamos ver. Nós estamos aqui na estação Nova Suíça, que é a estação que irá permitir a integração da linha 1, que é a linha em operação do metrô de Belo Horizonte, que liga ali a estação Vilarinho até a estação Eldorado, em operação. E a linha 2, que é a expansão da linha 1, que liga aqui a estação Nova Suíça até a estação Barreiro. Essa obra, ela consiste, pessoal, em realizar a adequação do nível da linha 1, onde será construída, aqui ao nosso lado nós temos a plataforma que vai possibilitar o nosso passageiro que, por exemplo, tenha a pretensão de acessar o bairro Barreiro, vindo por Novo Eldorado, ele irá desembarcar por essa plataforma, irá acessar a plataforma da linha 2 e aí seguirá até o Barreiro. E assim, em vice-versa.
E para minimizar, né, o impacto, 12 trens extras vão sair da estação Vilarinho direto para a estação central, ida e volta, garantindo intervalo de 7 minutos e meio. Na estação Gamileira, os trens vão operar em via única. É importante, claro, sempre conferir o letreiro antes da embarcação, viu, gente? A Prefeitura de Belo Horizonte informou que encaminhou ontem ao Tribunal de Contas da União um plano para a remoção das famílias que vivem em áreas às margens do anel rodoviário, mas não informou para onde esses moradores serão levados. De acordo com a representante do movimento Comunidade dos Moradores do Anel Rodoviário, Núbia Ribeiro, o local fica no bairro Capitão Eduardo, região nordeste de Belo Horizonte. A cobrança deste plano de remoção faz parte de um acordo entre a Justiça Federal e o município para que o trecho da BR-381 entre a Avenida Cristiano Machado e o Rio das Velhas seja duplicado. Essa negociação, ela se arrasta há cerca de 3 anos, quando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes recorreu ao TCU para pedir que a Prefeitura devolvesse o dinheiro liberado em 2012 pela União para retirar da margem do anel cerca de 900 famílias. Segundo o DENIT, foram repassados cerca de 5 milhões de reais ao município, que comprou terrenos, mas não removeu os moradores e as casas não saíram do papel. E ainda de acordo com o governo federal, a Prefeitura não comprovou a aplicação do dinheiro. A Prefeitura informou por telefone que faz parte dessa negociação todas essas partes questionadas pelo DENIT. 12 horas e 13 minutos. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais realizou uma ação de fiscalização e combate a estabelecimentos clandestinos de reabilitação no município de Juatuba, aqui na Grande BH. Repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. Giovanni, no local, diversas mulheres se encontravam internadas em situação irregular, não é mesmo? Explica pra gente. Daqui a pouco a gente traz essas informações com o Giovanni Rodrigues. Seguindo com as notícias da área da polícia, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira por transportar cerca de 106 quilos de maconha, 44 quilos de skunk, tudo isso em um carro, na altura do quilômetro 500 da BR-381 em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga ela foi localizada após vistoria no veículo do suspeito. E, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a droga saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Betim. Em depoimento à polícia, o motorista afirmou que iria receber R$7 mil pelo transporte dos entorpecentes. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Belo Horizonte, juntamente com material apreendido. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu também, nesta terça-feira, um homem de 39 anos que transportava em seu próprio carro anabolizantes e medicamentos utilizados para emagrecimento sem autorização oficial, e tudo isso na altura do quilômetro 607 da BR-116, na cidade de São João do Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Com o suspeito, foram encontrados 231 ampolas de Monjaro, 8 canetas emagrecedoras, 5 ampolas de testosterona, 24 comprimidos de Lispax e 30 miligramas, 3 iPhones, perfumes importados e vinhos de alto valor. Haja contrabando, hein? É verdade. O condutor ele saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino João Pessoa, na Paraíba. O material e o veículo foram encaminhados à Receita Federal em Governador Valadares. O condutor foi preso e levado à Delegacia de Polícia Judiciária em Manhuaçu. Agora sim nós vamos mostrar essa operação policial da Polícia Civil de Minas Gerais, que fechou clínicas clandestinas de reabilitação que funcionavam em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem traz os detalhes é o Giovanni Rodrigues. Exatamente, André e Janaína, muito boa tarde a todos. Olha, a Polícia Civil identificou a atuação de uma terceira clínica clandestina de reabilitação no bairro Samambaia, em Juatuba. E ainda a polícia já encontrou clínicas em Betim e também em Ribeirão das Neves. A polícia investiga um médico suspeito de fornecer atestados para essas clínicas e também um homem de 39 anos. Ele é suspeito de ser o mandante, de ser o cabeça dessa organização criminosa.
Olha, de acordo com a delegada Gisane Rios, que relata as condições precárias que essas mulheres internadas viviam. Aqui a gente teve muitas denúncias de barulho, principalmente, sobretudo, de gritos, via trabalhos forçados na lavoura. Então isso daí fez com que houvesse essa denúncia para a polícia. E hoje nós temos sim uma força-tarefa de polícia militar, de polícia civil, de vigilância sanitária, a prefeitura, Ministério Público. Não necessariamente estamos todos atuando em todas as ocorrências, mas estamos sim com uma força-tarefa para o combate dessas clínicas. Olha que situação, hein? Essas mulheres, elas foram acolhidas e encaminhadas para um local adequado pela rede de assistência social municipal e também para os seus familiares. Eu acho que aqui fica um alerta, né, para quem estiver precisando de internar aí um familiar, uma pessoa, investigar bem, né, sobre essas clínicas e se por acaso quiser fazer alguma denúncia, suspeitar de alguma clínica, é preciso ligar para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. É com vocês aí no estúdio. A Justiça concedeu liberdade provisória à mulher de 25 anos que feriu uma enfermeira com uma agulha contaminada com vírus HIV durante um atendimento ao filho dela no Hospital João Paulo II, em Belo Horizonte, na última segunda-feira. A mãe da criança, sora positiva, teria retirado a agulha usada na coleta de sangue e perfurado propositalmente a mão da profissional. Na decisão tomada durante a audiência de custódia, a juíza Juliana Ferreira determinou que a jovem fica proibida de se aproximar da vítima, mantendo distância mínima de 500 metros, além de ficar impedida de sair de Belo Horizonte por um prazo superior a 30 dias, sem autorização judicial. Além disso, a mulher deve manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos da investigação e ação penal que for instaurada. A jovem havia sido presa em flagrante pelo crime de perigo de contágio de doença grave e levada ao presídio de Vespasiano, de onde já foi liberada. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre a confusão que marcou a eleição para o novo síndico do histórico Conjunto JK aqui em Belo Horizonte. E ainda, o governo de Minas Gerais quer incluir fiscais de meio ambiente entre as forças de segurança do estado. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 19 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 22 minutos. Uma reunião extraordinária para escolher o novo síndico do histórico edifício JK em Belo Horizonte terminou em clima de tensão, bate-boca e protestos nesta terça-feira. O pleito encerrou cerca de 40 anos de poder da administradora Maria Lima das Graças, de 78 anos, que está internado em estado crítico no Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte. Em seu lugar, foi eleito Manuel Gonçalves de Freitas Neto, de 61 anos, braço direito da ex-síndica há quase 4 décadas. A eleição, no entanto, é contestada por parte dos moradores do edifício. Eles alegam que a escolha do síndico não poderia ocorrer em uma reunião extraordinária, mas apenas em uma assembleia ordinária que estava prevista para acontecer somente em março do ano que vem. Também os moradores questionam o fato de Manuel não ter apresentado as mais de 200 procurações que disse possuir, dando plenos poderes para a votação. Mesmo sob vaias, gritos de não e também acusações de ilegalidade, Manuel foi declarado eleito pela mesa da Assembleia, presidida pelo advogado do condomínio Faisal Aissihal, com assistência de Hércio Quaresma, também conhecido por atuar no caso do goleiro Bruno. O edifício JK tem mais de 1.100 apartamentos e já enfrenta uma ação judicial movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que acusa a antiga administração de crimes contra o patrimônio cultural devido à falta de manutenção em áreas tombadas. A primeira audiência está marcada para o dia 7 de outubro. Maria Lima, que ficou no cargo por aproximadamente 4 décadas, permanece internado no Hospital Felício Roxo sem previsão de alta. Enquanto isso, os opositores prometem recorrer à justiça para tentar anular a eleição e criar um cadastro único para organizar os votos dos condôminos em futuras assembleias. 12 horas e 24 minutos. A Justiça de Minas Gerais autorizou parcialmente o registro da bebê
Tumi Mapope, negando o sobrenome Mapope, por considerar que o nome representa dificuldades de pronúncia e não é explícito se é um primeiro nome ou um sobrenome. A decisão assinada pela juíza Daniela Bertolini reconhece que a escolha de nomes ligados à ancestralidade africana é um direito cultural e instrumento de combate ao racismo estrutural. Os pais da criança, o sociólogo Fábio Tavares e a historiadora Kelly da Silva, queriam registrar a filha como Tumi Mapope, como forma de celebrar a ancestralidade africana. Tumi é comum na África do Sul e traz a concepção de bondade e lealdade. Já Mapope é de origem do Senegal. 12h25, a Câmara Municipal de Santa Luzia é alvo de investigação de fraudes em licitações e contratos. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual fizeram ontem a Operação Caixa Dourada para apurar sobre 3 empresas e sócios proprietários, além de 2 servidores responsáveis pelos processos licitatórios da Câmara. Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em Belo Horizonte, Santa Luzia, Igaratinga e Pará de Minas. De acordo com as investigações, as empresas seriam de fachada e fraudavam licitações com preços superfaturados. De acordo com o Ministério Público, na compra de um HD para computador, por exemplo, houve um superfaturamento acima de 500%. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Gleison Johnny, disse que a Casa Legislativa não foi alvo de busca e apreensão e que a operação teve como alvo ex-servidores e ex-fornecedores. Ele declarou que a atual gestão não se responsabiliza por ações e omissões criminosas de ex-servidores da casa. E Sindifisco atribui a sonegação fiscal e falta de servidores na Secretaria de Estado da Fazenda precariedade no sistema de arrecadação de impostos em Minas Gerais. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Salles. Em Minas Gerais, o setor da mineração está no centro de uma polêmica. O Sindicato dos Servidores Fiscais da Receita Estadual denuncia que empresas estariam sonegando impostos ao vender o minério por um preço abaixo do valor real de mercado. O presidente do Sindifisco MG, Matias Faria Freitas, diz ainda que o governo mineiro tem responsabilidade nisso. O governo já promoveu um acordo, ele perdoou uma dívida imensa que tinha de crédito para a União. Ele perdoou a União mais de 150 bilhões por causa do acordo da Lei Candir. Depois, o governo não topa fazer uma auditoria da dívida que Minas Gerais tem com o Estado, porque o Sindicato dos Auditores Fiscais e a Associação dos Auditores Fiscais insistem em dizer que o estoque da dívida não é esse valor, é bem inferior a esse valor, mas o governo não escuta, ele não dá ouvido para o sindicato e nem para o servidor público. Então, a única fonte de recurso que o Estado tem é a receita tributária. Então, o governo jamais poderia deixar ao relento a Secretaria da Fazenda, que é o único órgão de Estado que promove o combate à sonegação e, por consequência, ela gera a capacidade de ingresso de recurso para o Estado fazer o que tem que ser feito de entrega para a sociedade. De acordo com o sindicato, o rombo chega a mais de 11 bilhões de reais, dinheiro que poderia ser destinado a áreas essenciais do Estado. O Sindifisco também critica a falta de transparência sobre o valor real da dívida de Minas com a União. Segundo a entidade, se a arrecadação devida fosse garantida, o Estado não precisaria privatizar estatais para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal. Pauta que deverá ser analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme destaca a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, que participou do evento. A denúncia do Sindifisco tem que ser levada ao Tribunal de Contas da União. É absurdo que a gente tenha uma ANM tão desestruturada com apenas 4 fiscais para fiscalizar todo o processo de pagamento de tributos das mineradoras. Repórter Gabriela Salles.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei do governo Romeu Zema que autoriza a transferência da MGI a Minas Gerais Participações para a União. O texto, relatado pelo deputado Zé Guilherme, do Progressistas, agora segue para a votação em plenário. Segundo o governo, a medida faz parte do programa que busca reduzir a dívida do Estado com a União. A federalização, da MGI é vista pela base como uma das opções mais consistentes. A empresa administra ativos e participações em companhias como Semig, Copasa, Codege e até na siderúrgica Gerdau, além de imóveis e créditos de antigos bancos estaduais. Durante a análise, uma emenda da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que previa garantias aos 52 empregados da MGI em caso de transferência, foi rejeitada pelos parlamentares. Críticas também se concentraram na falta de clareza sobre o valor de mercado da estatal, já que o BNDES ainda não concluiu a avaliação dos ativos. Na semana passada, a Comissão de Administração Pública já havia aprovado o projeto, também sem alterações. O governo pretende acelerar a tramitação porque o prazo para apresentação de ativos ao Propag termina no fim de outubro. Além da MGI, outro projeto também polêmico volta à pauta, a proposta que autoriza a venda ou a federalização de 343 imóveis do Estado, incluindo a cidade administrativa, o Expo Minas e o Palácio das Artes. O objetivo também é gerar recursos para bater a dívida mineira. 12h30. O governo Zema apoia a inclusão do meio ambiente entre as forças de segurança pública de Minas Gerais. E parlamentares aprovam a alienação de mais de 340 imóveis para o pagamento da dívida do Estado com a União. Gabriela Salles está de volta. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu a proposta de emenda à Constituição, PEC 43. A medida prevê a inclusão dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, DER, e servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente entre os órgãos de segurança pública, dando poder de polícia aos fiscais ambientais e reforçando as ações de fiscalização em todo o Estado, como explica a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho. Nós precisamos recompor o quadro de servidores. Hoje a gente tem um déficit de 461 servidores nas vagas de concurso público que nós temos. E, graças à sensibilidade do nosso governador Romeu Zema e do vice-governador Matheus Simões, hoje nós viemos aqui na Assembleia Legislativa falar do nosso apoio integral à inclusão da carreira de meio ambiente como segurança pública. Os trabalhadores do setor estão em greve há 30 dias e cobram do governo a abertura de concurso público. O presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, o Wallace Alves, explica que a falta de servidores compromete as operações de fiscalização ambiental e a análise de processos. A PEC ela é uma etapa preparatória para o concurso. É que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as áreas que contribuem para a educação, saúde ou segurança pública tem um tratamento diferenciado e abre a permissão normativa para que possa haver concurso público para a reposição das vagas. Outra ação importante dos parlamentares aqui na Assembleia foi a aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça de autorizar o governo do Estado a vender ou transferir mais de 340 imóveis para pagamento da dívida do Estado com a União. Entre os imóveis está o prédio do Estadual Central, um quilombo, uma área indígena e até unidades da Polícia Civil. O texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a Comissão de Administração Pública. O governo defende que a medida é essencial para viabilizar a renegociação da dívida, estimada em 170 bilhões de reais. Já a oposição critica a possibilidade de descontos progressivos de até 45% no valor dos imóveis.
o que, segundo deputados, pode desvalorizar o patrimônio público, como destaca a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT. O governo Zema não tem a transparência como um princípio, não é? Nós questionamos muito, já solicitamos informações sobre renúncias e isenções fiscais que o governo pratica. Essas informações não são públicas, a sociedade não tem acesso. Deputados que fazem fiscalização também não têm acesso, né, a essas questões. Então, a falta de transparência é uma marca do governo Zema, lamentavelmente, né? O que nós já aprovamos aqui sobre o Propag já é mais do que suficiente para o governo fazer a negociação. Mas o governo fez do Propag, assim como fez sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal, um palanque de ataque ao governo federal. No fim da audiência pública, a secretária de Meio Ambiente, Marília Carvalho, falou a respeito das medidas adotadas pela pasta após a Operação Rejeito da Polícia Federal, que revelou um esquema de corrupção envolvendo licenciamento ambiental. Desde que ocorreu, a operação da Polícia Federal, absolutamente importante, nós tomamos todas as medidas decorrentes da decisão judicial. Então, afastamos aqueles servidores mencionados na decisão judicial, suspendemos todas as licenças e autorizações das empresas citadas no âmbito da decisão judicial, deflagramos um processo de fiscalização para garantia de que a suspensão estava sendo cumprida. Agora as nossas equipes estão concluindo os documentos decorrentes desta ação fiscal para que a gente possa estudar junto à Advocacia Geral do Estado quais medidas judiciais podem ser propostas para a garantia de recuperação dessa área e para que essa área não cause impactos ambientais, uma vez que as áreas que estavam em operação estão suspensas. 12h35. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais notícia aqui no Rede Notícia. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h38. A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia mudanças em algumas linhas do transporte coletivo a partir de hoje. Letícia Bessa chega com as informações. A partir desta quarta-feira, a linha 9405, que atende o trajeto Instituto Agronômico Monsenhor Messias, ganha novo itinerário, passando pela Rua Aerólito, no bairro Alto Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. A Prefeitura diz que a mudança atende demanda da comunidade e deve ampliar o acesso de usuários. Com a alteração, ficam desativados alguns pontos de embarque e desembarque e instalados novos pontos. Os detalhes no site da Prefeitura, pbh.gov.br. E também tem novidade para usuários das linhas 68, que atende Estação Vilarinho, Avenida Antônio Carlos, e 83 Parador, que atende Estação São Gabriel, Centro. Essas linhas ganham novos ônibus e mais viagens no quadro de horários. A Prefeitura de BH substituiu coletivos articulados e as linhas passam a operar com modelos do tipo BRT misto de 5 portas. Com essa substituição, cada uma das linhas passa a oferecer 15 viagens a mais em dias úteis, especialmente em horários de pico. Repórter Letícia Bessa. A Polícia Militar em Ponte Nova, na Zona da Mata, prendeu um homem de 18 anos suspeito de provocar um incêndio numa empresa de ônibus no último dia 29 de setembro. De acordo com o depoimento deste suspeito, ele teria recebido a quantia de R$ 1.500 para praticar esse incêndio 3 meses antes do crime acontecer. A Polícia Militar traz mais informações. Vamos ver e ouvir. A Polícia Militar de Minas Gerais realizou diligências contínuas e prendeu um autor de incêndio criminoso ocorrido em uma empresa de transporte coletivo em Ponte Nova. O suspeito foi localizado em uma casa abandonada no bairro Triângulo e encaminhado à delegacia de polícia. A prisão do autor foi possível graças a informações repassadas por cidadãos de bem via telefone 190. A PM reforça o compromisso com a segurança e a ordem pública. Polícia Militar de Minas Gerais, a força do povo mineiro, presença que protege.
E o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000 a partir de 2026. Essa proposta ela foi enviada em março pelo governo e é tratada como promessa de campanha do presidente Lula. O impacto previsto é de quase 26 bilhões de reais por ano. Para compensar a perda, o texto aumenta a tributação sobre os mais ricos, que ganham acima de R$ 600 mil anuais, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes com rendas acima de R$ 1.200.000 por ano. Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, enquanto apenas 0,13% dos contribuintes serão atingidos pelo aumento da tributação. O relator do projeto, o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, afirmou que há unanimidade para aprovar a ampliação da isenção total para quem ganha até R$ 5.000 e parcial para salários de até R$ 7.350, mas admitiu que o ponto de divergência está na forma de compensar a renúncia fiscal, especialmente quanto à alíquota mínima sobre os mais ricos. Para variar, né, Janaína? Algo que está previsto, que o legislador constituinte de 1988 preveu, a taxação sobre as riquezas. Isso não sou eu que inventei, não é o Lula que inventou. Quem inventou isso foi o Constituinte de 1988. Está na Constituição, meu Deus do céu. Tem que se aplicar. Não é querer ou não querer, tem que se aplicar. O que está na Constituição tem que ser aplicado. O Brasil precisa parar de inventar jabuticaba. É só aqui que existe jabuticaba. Você pega nos Estados Unidos, se algo está no texto constitucional, goste ou não goste, aplica-se. Se você acha que não tem que ter essa norma, procure levantar um movimento para uma nova Assembleia Constituinte. Eu acho que vai ser um bocadinho difícil. Mas como no Brasil tudo fica mais fácil com poderio financeiro, aí dá no que dá. Aí agora, vê se tem lógica. Vamos aqui cá entre nós. Hoje, Janaína, quem ganha acima de R$ 5.000 tem uma facada. E facada que mata. Não é a facada que não matou, não. É a facada que mata. De 27,5% tributado sem dó nem piedade na sua folha. E pessoas que ganham milhões, bilhões de reais, só negam impostos e fica, por isso mesmo. Não tem classe média que aguente um negócio desse. Não tem como. Aí fala, a classe média está endividada, a classe média não consegue fazer poupança. Vai fazer como? É impossível, não tem como. Exatamente. E esse projeto da isenção do imposto de renda, ele também estava sendo tratado como moeda de troca para o projeto de anistia, né? Ou da dosimetria. Então, já é um projeto controverso, que muitas pessoas só falaram, a gente vai votar, se votarem em relação ao projeto da anistia. Então, está muito confuso isso e precisa ser aprovado. Igual você falou, antigamente, quem recebia R$ 5.000 era visto como classe média alta. Hoje em dia, quem recebe... Hoje em dia, meu amigo. Hoje em dia, quem recebe R$ 5.000, exatamente. Sabe o que eu fico pensando, Janaína? É como é que se dá conta de viver pagando quem ganha um salário mínimo por mês. Se for contabilizar plano de saúde, não tem. Várias não tem outras nada coisas, disso. Mal tá comendo arroz e feijão, se der. Exatamente. Se der. Vergonha. O país. É brincadeira, a gente precisa... E aí, quando a gente fala disso, e a gente fala muito de política aqui no Rede Notícias, nós teremos um trunfo nas mãos nas próximas eleições. Vote com a sua consciência, mas analisando o peso dos seus problemas do dia a dia. Não vota com a consciência dos outros, não. Porque aí, quando chega na hora do vamos ver, lá no frigir dos ovos, farinha pouca, o meu pirão primeiro. E eles estão comendo esse pirão, Tem tempo. 12h45. Vamos para mais um intervalo aqui no Rede Notícia. 12h49. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou nessa terça-feira 3 casos suspeitos de intoxicação por metanol. 2 pacientes morreram e 1 perdeu a visão.
Em São Paulo, já são 7 casos confirmados e outros 15 em investigação. Até o momento, 5 mortes foram registradas, uma delas na capital, ligada ao consumo de bebida adulterada. Nos últimos dias, o governo de São Paulo interditou 4 bares, apreendeu 50 mil garrafas suspeitas e abriu 5 inquéritos para apurar os crimes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele descartou a participação de facções criminosas, apontando para destilarias clandestinas que atuam de forma independente. A Polícia Civil investiga se a contaminação ocorreu de forma acidental no processo de produção ou se o metanol foi usado de propósito, inclusive para lavagem de garrafas reutilizadas. A intoxicação por metanol é uma emergência médica gravíssima. No organismo, a substância ela se transforma em compostos altamente tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem causar cegueira e até a morte. Gente, é algo impressionante essa questão. Eu acho muito precoce o governo do Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, descartar a participação das facções criminosas. Por quê? Por que será que a Polícia Federal entrou nessa história? Porque a polícia ontem o Ministério da Saúde entrou nessa história e a Polícia Federal entrou nessa história, inclusive com alguns clubes de São Paulo, Associação dos Clubes de São Paulo, falando, para a venda de destilado. Cuidado ao tomar destilado. Galera que gosta aí do destiladinho. De todo o país, não se de todo o país. Só em São Paulo, no Pernambuco, não, é todo o país. Viu? E agora, gente, outra coisa. Você que gosta de tomar sua bebida alcoólica ou qualquer outra coisa, viu que o preço está baixo demais? Desconfie, gente. Alguma coisa tem errado. Distribuidora ali duvidosa, né? Obviamente, a gente já sabe quando a distribuidora é duvidosa, né? Vende aquela bebida ali muito abaixo do preço. A gente tem uma média de preço. Você viu que está muito abaixo, desconfie na hora. Achou, nossa, aquela promoção. Eu lembro bem que em 2023, fim de 2023, a gente teve casos como esse em Betim, lá no Citrolândia, com um uísque batizado, né? Um uísque daquele, né, que não era lero total, matou 2. Outros 9 ficaram internados, um perdeu visão por completo. Todo o cuidado é pouco, gente. A pessoa sai para se distrair, né? Vai querer tomar seu whiskinho, sua vodka, né? Aguardente. Né? Tem bebida precisa ser investigado e vamos apurar aí, vamos aguardar, né, os próximos passos em relação a essa investigação, porque é grave isso. Várias o melhor né, mesmo é não beber, né? Exatamente. O melhor mesmo é não beber. 12h52. Olha só, gente, a gente está vendo dias de queimadas se alastrando por Belo Horizonte e os bombeiros estão atuando desde ontem para tentar debelar, para tentar acabar com um incêndio que está atingindo a Mata do Baleia, ali na região leste de Belo Horizonte. Área importante porque fica perto do Taquaril, fica perto da Serra, fica perto do Hospital da Baleia, uma área muito grande de preservação ambiental permanente e que está trazendo diversos transtornos. Os bombeiros continuam... Impressionante, né? A gente viu aqui, acompanhou algumas imagens. É devastador, né? Devastador. Os bombeiros continuam realizando combate aos focos, com apoio terrestre e também com aeronaves do Corpo de Bombeiros para alcançar alguns pontos. E é importante lembrar que os bombeiros reforçam o trabalho em locais para proteger não só a área do Hospital da Baleia, mas também casas e comércios que possam existir algum risco. Ali a gente tem também Bairro da Saudade, Paraíso, fica tudo perto ali e a situação está bem complicada. O Tenente-Coronel Heitor, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, fala mais como que está acontecendo esse combate ao incêndio que está castigando a Mata do Baleia desde ontem. Vamos ver e ouvir. Na data de hoje, a partir da primeira hora do dia, as guarnições do Corpo de Bombeiros, de forma integrada, com brigadas e voluntários, já iniciaram o combate, já estão em campo nessas 3 linhas de incêndio que ainda perduram. Uma linha de incêndio ela está sob controle e as outras 2 linhas de incêndio elas estão sendo trabalhadas de forma integrada
por todos os órgãos que estão presentes aqui na operação na Mata da Baleia. E cabe ressaltar que para o sucesso das operações, uma operação integrada, ela é necessária, o Corpo de Bombeiros, juntamente com todos os órgãos de segurança pública, de meio ambiente, as brigadas, os brigadistas voluntários, são extremamente importantes para que uma operação ela seja feita de forma conjunta, integrada, com sinergia entre todas as instituições e órgãos, para que o nosso objetivo final ele seja estabelecido, que é o confinamento e a extinção desse incêndio florestal. E, Janaína, não é só a serra ali da Mata da Baleia que está com incêndio, não. Também, ontem para hoje, nós tivemos também vários focos de incêndio na Serra do Curral, aqui entre Belo Horizonte, Nova Lima. Está aí imagens que circularam nas redes sociais. Para quem acompanha no YouTube, a gente, ou pelo canal 30.1. Acima ali do aglomerado da Serra, né? Aquele montoado de casas aglomerado da Serra. Essa imagem à noite, ela fica muito mais visível, né, André? E a gente realmente fica impressionada. E numa altura bem elevada. Hoje mais cedo no Tribuna Livre eles também estavam mostrando. E daqui, de onde nós estamos, que é no bairro Juliana, a gente não conseguia ver a serra porque tinha uma nuvem de fumaça. E você conseguiu ver ali que parecia uma fumaça, na verdade era uma aeronave no combate ao incêndio tentando jogar água, né? Jogando água por ali. Região centro-sul de Belo Horizonte está muito complicada. Aquela parte mais alta, São Bento, Santa Lúcia. Nossa, o cheiro de fumaça insuportável. Tivemos Mata do Mosteiro também, né? A Matinha do Mosteiro mais uma vez atacada. Quem não conseguiu, quem está nos ouvindo pela rádio, não conseguiu acompanhar a imagem agora à noite, quem não conseguiu acompanhar agora, vai lá no nosso Rede Notícia TVH no YouTube depois, que a gente vai mostrar essas imagens lá no nosso canal exclusivo do YouTube. Acompanha a gente lá, já somos mais de 100 mil inscritos, né? Segue a gente também. E o que mais me impressiona desses focos de incêndio é que mais de 90% são criminosos, né? É o próprio ser humano que causa. É uma bituca de cigarro que se joga. E o período de estiagem começou agora. Então... aquele fogo no lixo que você vai jogar, a pessoa que gosta de acabar com lixo. Colheu limpou um terreno, queima. Não faz isso não, porque isso é autorizado. Mas sobre supervisão dos bombeiros e dentro de um limite, justamente para não acontecer o que quem está vendo a gente no canal 30.1 e também no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial, está vendo o que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Que tristeza. Janaína, a Rede Notícia ficando por aqui, né? Vai ficando por aqui. Vou só reforçar o nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH lá no YouTube. 6.240 inscritos. Queremos subir. Vamos subir esse número. Vamos chegar nos 7 mil? Contamos com você. Então, já entra lá no YouTube, pesquisa Rede Notícia TVH, se inscreva. Contamos com você. Contamos com você. Hoje a gente tinha previsto aqui uma entrevista com o prefeito de Ribeirão das Neves, Túlio Raposo. O trânsito aqui na nossa região está muito complicado e a gente já está marcando uma outra data para você que é de Neves saber do que está acontecendo aí na sua cidade. 12h57. Júnior Brasil está na tela? Ô, Júnior, eu te disse que eu ia te pagar aqueles 2 minutos, né?